Seja bem-vindo ao podcast Cinemação Extra. É isso mesmo, meus amigos. Estamos aqui num podcast novo para vocês. Vocês não esperavam por essa, mas tem aí episódio extra no seu feed do podcast do Cinemação para bater um papo super legal aqui. Algo que a gente, cara, tá muito feliz também de poder falar, né, sobre o projeto. A gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas vamos falar aqui sobre o documentário, né, autodeclarado. E para bater esse papo, tá aqui com a gente Maurício Costa. Seja bem-vindo, Mal, Cinemação, mais uma vez, né? Mal, parceiro de longa data, e agora para falar sobre obra própria, Mal. Obrigado, Rafael, Daniel, Bárbara também. Vai ser legal, né? Discutir o projeto. A gente já desenvolveu vários projetos juntos, o Conexão Sanus, especialmente, todos os anos. Estamos lá com os vídeos e o Daniel ali fazendo a publicação das críticas dos filmes de Sanus. Foi assim, inclusive, nosso primeiro contato, né? Sanus 2016, com o nascimento de uma nação, né? No The Birth of a Nation, que começou o ano como um filme com grandes chances de ir pro Oscar e acabou caindo por causa das denúncias contra o Nate Parker, que era o diretor, que depois desapareceu, né? E que, por coincidência, já era um filme que tinha relação com a escravidão e com a questão negra. Aqui, verdade. Exatamente. Ainda aqui nos Estados Unidos. Né? Que tem relação, então, com o tema do autodeclarado. Cara, que demais. Muito bom. E a gente trouxe aqui, para ajudar a bater esse papo, a Bárbara Kruzinski, que também já gravou aqui com a gente várias vezes. E ela, além de tudo, está no documentário. Oi, gente. Boa noite. Seja bem-vinda, Bá. Obrigada, que isso. É uma honra estar aqui. Adoro. É isso aí. Foi a primeira vez que você participou de um documentário assim, Bá, como objeto ali de declarações e tudo mais? Eu já participei com figurante em alguns filmes aqui em Brasília de amigos, né? Mas foi a primeira vez, assim, de uma coisa tão íntima, né? Nossa, é muito interessante. Eu lembro quando eu vi, eu falei assim, nossa, que bacana, assim, muito legal que a gente tenha essa oportunidade, né, de falar sobre ele, assim. Isso aí. Temos aqui também, como vocês ouviram, o Daniel Cury, né? Nosso querido Daniel Cury. Daniel Cury vinha aqui falar desse filme. Porque não é sempre que o filme documentário brasileiro chega lá, né, lançamento dos Estados Unidos, tudo mais, tão importante. E vamos falar, né, porque apesar de tudo, né, da gente tá vendo o documentário e tal, a gente tem aquela pontinha de orgulho, porque a gente olha e fala assim, eu conheço o diretor, eu conheço a Bárbara, daí a gente fica com aquele orgulhinho. Assim. Não, sim, tanto que quando eu vi o documentário numa cabine online, né, numa exibição que teve pra imprensa, e eu não escrevi uma crítica, eu escrevi uma matéria, né, porque eu falei, não é considerado muito ético, sei lá, não sei, talvez seja, mas eu optei por não fazer uma crítica e fazer uma matéria contando sobre ele, pra não ficar, enfim, depois fala assim, mas também tá falando aí do documentário, mas aqui ficou gravando o podcast acabar. Eu te entendo, porque eu também não consegui fazer uma crítica. Eu falei, eu não consigo fazer uma crítica desse filme pela questão do envolvimento. Então, o Ana Binerd também participou da cabine, mas foi uma outra pessoa que foi lá e assistiu e fez a crítica, enfim, deu a opinião dela, né, em si. Porque eu também achei que era muito íntimo, assim, eu ficaria muito próxima, sabe, pra falar. Não, é importante ou não fazer, da parte do ponto de vista do crítico, né, ou não fazer, ou deixar muito claro a proximidade com a produção, né, caso tenha, né. Sim. Enfim. Um contato que eu tive na universidade que começou a me ajudar a me reconstruir enquanto pessoa negra, afrodescendente, com orgulho disso, foi quando a gente conheceu o conceito de afroconveniente. Afroconveniência são as pessoas que se lembram da sua negritude quando convém. Eu tenho uma aluna que trabalha sobre o tema, ela é parda e se considera negra e bem engajada no movimento negro, que participou de algumas reuniões em que ela não pôde falar porque ela é considerada parda. E ela usaram uma expressão contra ela, chamando-a de afro-bege. Além de ser moda o privilégio de ser branco, eu inventei no Brasil a expressão o privilégio de ser pardo nas ações afirmativas. Se eu chegasse aqui e falasse assim, não, eu me considero uma pessoa branca, não ia mudar nada.
As pessoas na rua não iam me ver como uma pessoa branca. Quem estava se beneficiando eram os pardos mais claros. A questão da autodeclaração, ela é uma via de mão dupla. Como é que pessoas pardas são afroconvenientes se elas são as que mais estão morrendo? Eu não sei. É conveniência para mim ser assassinado? É conveniência para mim ser explorado pelo sistema racista? Quase que a totalidade das vagas de cota no Brasil são ocupadas por pardos e não por pretos. Quando o Estado me dá um direito por eu ser negra, aí a pessoa fala, não, mas você nem é porque isso, você é negra? Não, negra é uma pessoa muito escura. O seu achismo não muda o racismo que eu vivi. Se não tivesse escravidão, não tinha pardo. Bom, vamos bater então esse papo aqui sobre o autodeclarado. E para começar, Mal, eu queria que você já desse uma explicação assim, né, para fazer uma sinopse, né, do documentário, para quem não conhece, tá pegando o nome agora, assim e tal. Como que você explicaria o que é o autodeclarado? O autodeclarado é um documentário que faz um estudo de caso sobre as comissões de verificação racial nos processos de seleção de cotistas para as universidades e concursos públicos no Brasil. E as comissões de verificação racial, que nome técnico oficial, abre aspas, científico, fecha aspas, são as comissões de heteroidentificação, foram criadas para verificar a autodeclaração das pessoas, como pretas ou pardas, que no IBGE são todas consideradas dentro do grupo estatístico dos negros, e evitar fraudes, né, de termos, então, de pessoas brancas que se usam da autodeclaração para se autodeclararem pardas e fazerem uso dessa afirmativa, dessa forma, distorcendo o mecanismo, certo? E o resultado da criação das comissões de verificação, para além das fraudes, se tornou, na verdade, um debate sobre os pardos, né? Se os pardos são ou não são negros, eles são ou não objetos dessa afirmativa, e de como muitos pardos estão sendo excluídos e discriminados nesse processo, que leva à discussão de pano de fundo de entender como colorismo e racismo operam na sociedade brasileira, as diferenças regionais, as diferenças de percepção, às vezes dentro da mesma cidade, diferenças de percepção em relação à classe social, gradação de preconceito, várias questões envolvidas na disputa do benefício das ações afirmativas. Eu até ia perguntar, então inicialmente era para falar sobre essas comissões, e aí você percebeu pelas conversas, foi isso, foi ao longo da produção que foi essa percepção de que o debate era mais profundo, assim, ou... Não, você tá 80% certo. Que o debate era profundo, eu já tinha essa percepção desde o começo, tá? Mas a linha narrativa, ela realmente se construiu ao longo da produção e das entrevistas, né? Eu acho que já na segunda entrevista, a entrevista do Sidney Souza Costa, foi quando ficou claro para mim que o documentário é um documentário sobre o colorismo. Certo? Porque essa era a questão que perpassa todo o debate sobre a identificação racial. Originalmente, eu imaginava que ia ser um debate sobre miscigenação, sobre formação da identidade brasileira, né? Gilberto Freire versus Florestan Fernandes, né? Para ficar aqui nas questões clássicas. O Brasil é miscigenado e é uma democracia racial. Estou aqui no clichê, né? O Brasil não é uma democracia racial, coisa nenhuma, e nós temos aqui disputas raciais e tal. Então... E o racismo é violento. Tá? Então eu achava que a discussão iria para essa linha. E, na verdade, a discussão do filme se desenvolveu muito mais em entender como o colorismo hoje em dia está afetando a percepção racial e mudando, na verdade, a identidade racial brasileira, né? Especialmente, não só, mas muito em função da implementação das ações afirmativas. Uma coisa que eu achei interessante é que, assim, até para deixar claro para as pessoas, o Mal que tá aqui, ele escreveu, dirigiu e produziu o documentário, então a gente tá falando com a mente, né, por trás ali da obra. A Bárbara deu o depoimento dela, né, ela foi uma das entrevistadas, e uma das coisas que me chamou a atenção assistindo o documentário, Mal, é que eu achei ele muito didático, assim, eu achei ele muito fácil de entender, sabe? Você pega o espectador pela
mão e vai caminhando por ele, inclusive de uma forma até bem marcada, assim, né? Você começa com um mapa do preconceito racial, daí você passa pela a história, né, de como surgiu a questão das cotas, daí você fala efetivamente sobre as cotas e as fraudes e tal, aí passa pela questão dos pardos, colorismo, sexualidade, identidade, aí vai pra parte de julgamento, enfim, você faz todo um caminho e fecha, né, justamente levando uma questão pro espectador, então é muito didático. E aí eu ia te perguntar isso, assim, porque quando a gente fala de documentário, geralmente dos documentaristas a gente escuta isso, né? Eu sento pra fazer um roteiro, mas quando eu vou fazer as entrevistas, geralmente eu faço um novo roteiro, né, em cima disso. Pra você que já tem um histórico de fazer documentários e tal, é sempre assim, tipo, no final das contas é uma coisa muito orgânica, a parte de você estar ali produzindo, conversando, isso é uma coisa orgânica que vai te lapidando melhor a história pra você entregar pro público no final? Sim, assim, eu não roteirizo o documentário, obviamente tem todo o tratamento antes, né, tudo que se planeja. Eu tenho, na verdade, as perguntas prévias que eu vou fazer nas entrevistas e as razões pelas quais eu vou entrevistar determinada pessoa, né? Então eu sei que este entrevistado é um entrevistado que tem uma posição contra as cotas e contra as comissões de verificação racial. Este entrevistado é um defensor, este defende, mas tem restrições e tal. Então isso me ajuda na condução das entrevistas. Mas muitas coisas acontecem, na verdade, durante a entrevista, tá? Especialmente nos entrevistados que estão contando a sua história, né? Porque tem dois grupos de entrevistados muito claros, né? Os personagens, entre os quais a Bárbara tá incluída, que estão lá contando as suas experiências pessoais, subjetivas, da construção dessa identidade racial, que elas passaram em processo de verificação, que elas passaram na vida, eles estão contando as suas histórias, né? Então a entrevista precisa de uma sensibilidade muito grande, né, para você entender o que a pessoa está precisando expressar, não só o que o filme quer, né, mas o que tirar de realmente relevante na história, na jornada daquela pessoa. E nos entrevistados, que eu diria que são os entrevistados debatedores, né, que estão ali para contribuir. Mas praticamente todos os entrevistados, entre os debatedores, tem um grupo de perguntas que todos eles responderam, né? Mas eu, evidentemente, não preciso colocar os 23 debatedores dando opinião sobre a mesma coisa em todos os tópicos, né? Então, quando você reúne o material do filme, nesse caso, eram 60, quase 70 horas de entrevistas, né? Caraca. Mais o material de imprensa, mais o material de rede social, mais as imagens de arquivo, mais a dramatização da comissão de verificação. Quer dizer, eu tinha a possibilidade de fazer uns 20 filmes diferentes. Poderia pegar todo o material que eu tenho e fazer um filme que fosse completamente apologético às comissões de verificação, por exemplo. Eu poderia fazer um filme que ficasse só discutindo. Eu posso pegar o material que eu tenho e fazer um filme só sobre colorismo direto. Filme de 1h30, só sobre o debate sobre colorismo diretamente, né? Por exemplo. Mas o que eu escolhi fazer na verdade, construir o registro e o debate sobre a criação das cotas no Brasil e a relação com a transformação na percepção da identidade racial do Brasil em função da implementação das cotas, certo? E aí a escolha de fazer um documentário mais didático ou menos didático, acho que ela vai um pouco por estética, né? Esse é o tipo de coisa que a gente nunca vai conseguir satisfazer o público e principalmente a crítica, se tratando de documentário. Porque às vezes a crítica até subestima o documentário no formato que eu faço, né? Mas, por outro lado, é sempre um pouco a escolha de Sofia, né? Porque, ok, eu não vou explicar, porque eu quero fazer um documentário mais poético, mas aí sempre vai ter a queixa, mas tá faltando base. Tá? aí você coloca a base, e para colocar a base do documentário fica um pouco menos dramático. Não, mas aí tem explicação demais. Então eu entendo, né, que as críticas venham desses dois lados, mas eu sempre pergunto, né, para as pessoas, então me digam o que cortar.
Todo mundo diz, não precisa estar fazendo. Não, precisa, porque eu não posso... O filme, o documentário, ele tem que se bastar. Sim, exato. Certo? Então não adianta eu fazer um documentário que só quem já estudou muito sobre as cotas raciais vai entender do que eu estou discutindo, né? Então o documentário tem que definir quando e qual o formato das cotas no Brasil. O documentário tem que definir o que é racismo no Brasil, o documentário tem que definir o que é colorismo, e isso vai sendo feito ao longo do debate, né? E ao longo da narrativa das experiências dos personagens. E é legal ver a linha, e aí entra uma coisa também que acho que é legal até do ouvinte, né, saber que tem no documentário, entre, né, os debates, entre esses entrevistados dando as suas opiniões e contando suas histórias. Vocês fizeram tipo uma encenação de uma dessas comissões, né? E até já num contexto até de pandemia, né? Tudo online. Mas a ideia foi justamente essa, deixar esse respiro e também fazer as pessoas visualizarem como que funciona essa comissão, assim? Não, a comissão não é pro respiro, né? A gente tem outros respiros no filme, as animações especialmente, né? Mas sim, a comissão era para pontuar os temas. Então você vê que em determinados momentos do debate da comissão, por exemplo, quando o debate começa ou quando a candidata está falando sobre ela mesma, se apresentando, ela está falando sobre o tema que vai ser discutido naquele bloco. Certo? Então a gente montou a comissão daquela forma e depois, na montagem do filme, né, a gente usou realmente a comissão para pontuar. Mas sim, a razão pela qual a gente ensinou a comissão é exatamente para as pessoas visualizarem o processo. Porque quando a gente fala em abstrato, tudo parece fácil e faz sentido. Óbvio, foi lá o fulano lá, entrou aquele loiro lá, óbvio que você, né, não vai. Mas aí como é que fica a pessoa que está no meio do caminho? Certo? Que é exatamente esse o debate do filme. E a pessoa que vai em uma comissão e é aceita e na outra comissão ela é fraudadora, né? Sim. Então a gente inclusive escolheu uma atriz, selecionou uma atriz que fica exatamente no meio do caminho. Para mim, ela é negra, certo? Mas de pele mais clara, com traços, mas não traços definitivos, que é exatamente o que gera o debate, né? Como eu digo sempre, se entrou o Pelé na sala, ninguém tem dúvida, entrou a Xuxa na sala, ninguém tem dúvida, mas o filho do Pelé e da Xuxa é muito difícil dizer o que poderia acontecer. Eu até acho que tem essa questão, porque quando a gente tá falando de documentários, tem essa questão das pessoas contarem a situação. Quando a gente faz essas simulações, né, trazendo o ator e tal, realmente você torna aquilo tudo mais palpável, assim. Então você vê uma pessoa passando pela comissão e sendo julgada, e aí ela primeiro se apresenta, e ao longo ali, né, você vai vendo depois o pessoal da comissão falando, não, agora eu quero que vocês façam as ponderações. Aí um começa a falar, viu, o cabelo dela é assim, não sei o quê. Aí você fica, caraca, como assim? Tem um quê ali de objetificação e tal. E aí quando você faz essa mescla entre a encenação e o documentário, você humaniza muito também tudo daquilo que está sendo falado. Então aquilo é muito legal mesmo, assim, de você sentir, né? Eu gostei muito dessa parte. Obrigado. Esse era porque que as entrevistas, pelo menos a minha percepção, elas vão contrapondo e vão ali ou contrapondo ou dando alguma certa resposta também, de certa forma, quando você vai olhando cada análise, cada percepção, né, dos entrevistados. E aí o que ele joga desse material, acho que fica bem... Assim, lógico que o espectador vai tirar a conclusão dele, mas dá um auxílio, né, também. Não fica só jogado no ar. Se não fosse, seria uma coisa muito vazia, né? Sim. Aí tem uma outra questão que eu também não sei se foi isso intencional, Mal, mas pro homem branco assistir isso também e ver uma comissão, que é algo que provavelmente ele não vai passar, e se ele passar é porque ele tá tentando fazer uma fraude realmente, então pro homem branco que não vai fazer a fraude, que não vai passar por essa comissão, ver a comissão, mesmo que de uma forma simulada acontecendo, tem um impacto ali. Foi uma intenção também? Tipo, vamos
vamos começar a mostrar para as pessoas como uma coisa realmente acontece. E o famoso o que a pessoa tem que passar, né? Uma coisa que até o Spartacus, né, que é um dos entrevistados, fala, né? Tipo assim, como que você pode negar que as coisas que eu tô sofrendo, se eu tô sofrendo racismo, porque eu não sou branco, né? Então... Exato. Assim, deixa eu dizer duas coisas. A questão de causar um impacto não foi pensando no homem branco, né? Sim. Mas com certeza eu sei que eu sabia que ia causar muito impacto nas pessoas que não estão diretamente envolvidas com as cotas, porque Perfeito. As informações que elas veem, que elas recebem, um monte de fraude, acusação de fraude, olha isso, porque é aí que o colorismo começa a operar. Entendeu? Porque o que acontece? Você, inclusive, tem uma das entrevistadas, a Luciene, que diz isso no filme, né? Tá. Não, então já que vai ter cota, vai ter que trazer o cara que saiu lá direto das selvas do Congo. Exato. Num país que é altamente miscigenado, certo? E existe uma coisa que é legítima, que as pessoas declaram abertamente, tipo, os entrevistados dizem no filme, várias pessoas dizem nas redes sociais e nas manifestações, de que as cotas devem ser reservadas a quem sofre mais preconceito. Então, que o fenótipo mais acentuado tem que ter privilégio nas cotas, porque ele sofre mais preconceito. Mas a lei não faz essa gradação, esse é o problema. E o debate, para mim, por exemplo, eu diria assim, não é exatamente a minha voz, né, mas qual a voz para qual eu me sinto pessoalmente representado no filme, são pelo Spartacus e pelo Winnie Bueno, que deixam claro assim, tipo, você tratar as cotas raciais de uma forma muito exclusiva vai em prejuízo da população negra do Brasil, certo? A divisão favorece os brancos. Exato. Certo? Esse é o principal problema. E também, uma outra coisa que eu queria dizer também sobre a simulação, né? Porque às vezes as pessoas tomam um choque, e com razão, porque nunca viram, mas assim, o filme foi visto, tem vários membros de comissão de verificação que participaram do filme, certo? Que já assistiram o filme, que estavam nas sessões de lançamento em Brasília e em São Paulo, né? Que viram o filme depois em versão digital, e nenhuma das pessoas que participam de comissão de verificação achou que o debate da comissão estava estereotipado ou de alguma forma fazia uma representação distorcida do que acontece. Interessante. Certo? É interessante, mas ao mesmo tempo a pessoa que não está envolvida, às vezes pode ser chute. Como assim você está falando do nariz? Mas o quê? Se você vai discutir o fenótipo da pessoa, o fenótipo é o quê? É o nariz, a boca, o cabelo. Se é para discutir o fenótipo, é isso, entendeu? É isso que você vai discutir. Mas quando você vê aquilo realmente acontecendo, né? Causa uma impressão muito forte, de fato. Né? Porque você não está achando, né? O debate não é... Aí o cara é loiro, né? O cara é loiro, né? Porque o cara parece um palmito aqui. Embora a palmitagem não seja um conceito do Rio Grande do Sul de eu cresci. Pô, esse cara aqui parece um palmito, né? Tá, pelo amor de Deus. Não é esse o debate. O debate é, não, mas será que tem o traço do nariz mesmo? Mas e o lábio? Será que o lábio é grande? É o que resulta você ter que verificar o fenótipo de alguém. E esse é um dos debates do filme, uma das perguntas levantadas, que é, bom, quanto mais você tenta objetivar a discussão, mais você se aproxima da frenologia. Mas quanto menos você deixar a discussão objetiva, mais você abre para subjetividades e critérios não, pelo menos sociologicamente embasados. Exato. Então é um dilema, é muito difícil, né? O debate do filme é sobre um dilema. E aí eu tinha até uma pergunta para fazer pra Bárbara, né? Que foi uma das pessoas que deu o depoimento. Como é que foi para você, Bá, essa experiência? Porque, como até você falou, né? É um momento ali de você se expor. E não é uma exposição só do tipo, vou dar aqui uma opinião. Não é só isso. É você contando parte da sua vida ali também, que vai ajudar, inclusive, né, muitas pessoas que estão assistindo a se identificar e tal. Então, como é que foi pra você essa experiência, assim, de se colocar e falar e contar suas histórias também? Então, foi difícil, porque é uma coisa íntima. Eu também fiquei com medo de ser rechaçada, porque a questão do cabelo no filme é uma coisa que tá ali muito forte e é uma análise que as pessoas fazem, e eu sou uma pessoa que me declaro preta, mas eu aliso meu cabelo, faço mil coisas, já usei trança, já pinto ele, então como uma mulher negra eu não deixo ele só de uma forma. Então a questão do cabelo, ir lá e falar e ir com ele ainda liso, eu fiquei pensando assim, falei, nossa, será que eu faço isso? Porque é a minha intimidade, eu não quero ser julgada. Por isso eu falei, cara, eu vou, porque eu entrei numa outra
num outro departamento do filme em si também, né? Mas acaba que o cabelo também é uma coisa ali analisada. Então, pra mim foi difícil. Como o Maurício falou que o filme ele nasce dessa questão do dilema, e pra falar do dilema e analisar esse dilema, pra mim também foi um dilema interno participar do filme, por me sentir assim, sabe, depois falar assim, cara, será que eu vou ser julgada porque eu tô desta forma e aparecendo desta forma e sou desta forma, mas eu me entendo desta forma, e ainda você como uma pessoa, porque eu sou uma pessoa que tem uma pele clara, né? O meu pai e a minha avó, eles têm uma pele retinta, então eles são considerados negros mesmo. Eu não, assim, o Maurício mesmo já falou comigo, não, você não passaria aqui, né? Uhum. Eu não chego a contar a minha história com cotas, porque eu entrei numa universidade particular com cotas, né, que foi inclusive a primeira leva de um programa do governo, e só que na minha época, como foi uma primeira leva, não teve uma análise específica, a gente só declarou e não houve aquela análise que aparece no filme, né, a comissão de verificação. Já em outras universidades, elas existem mesmo, né? Mas eu só precisei mesmo declarar. Então, eu não tive esse tipo de constrangimento. Mas eu acredito que eu teria me sentido mal também, conforme a menina fica lá sendo julgada por isso e por aquilo, porque no filme, quando eu fui falar do cabelo, isso eu lembro que eu fiquei assim, nossa, o que eu tô falando? E é uma coisa que às vezes até você se confunde, você fala alguma coisa que pode soar até mesmo um racismo contra si, sabe? Tipo, porque na minha família, eu até falo pro Maurício em algum momento, mas não acredito que não chegou aí pro filme. E na minha família eu já escutei dos meus familiares falarem no cabelo de outras pessoas, né? Então eles eram racistas com eles e comigo eles ficavam, mas isso parentes brancos, né, também, porque a minha família é bem diversificada. Os meus parentes negros não, eles sempre exaltaram o meu cabelo quando era encaracolado. Meu cabelo não era crespo e nem afro, né, então a minha movimentação nele nem foi assim uma radicalização, mas realmente eu mexi com química, então ele muda completamente a tonalidade, a forma. É basicamente isso, foi difícil, não foi uma questão fácil, até porque eu falei da minha intimidade e de toxicidade em relacionamentos que eu sofri, racismo dentro do relacionamento. Eu comecei falando também de uma questão que eu sofri na infância, que me marcou muito, que eu lembro até hoje, eu até detalhei, né, o que aconteceu da questão da sandália, enfim, eu falo de uma questão assim. Eu acredito que para todo mundo, para o Luan também tenha sido difícil falar, mas é de certa forma uma liberação também, porque você consegue expor para as pessoas que existem essas situações, e ali atrás vão aparecendo aquelas falas da Winnie, que é maravilhosa, ela é super conceituada, e da hora que ela fala, você, caramba, olha isso, né? E aí contrapõe com alguma coisa que tá falando, mas às vezes se junta ao que a outra pessoa tá falando. E a Winnie até fala, né, que a pessoa pode usar o cabelo como ela quiser. Então ela não é menos porque ela alisa, porque ela faz isso, porque ela faz aquilo. Então até quando ela coloca isso no filme, eu também já fiquei assim, nossa, senti menos mal. Porque realmente é uma coisa que é muito forte pra mulher negra, a questão do cabelo. E temos ainda feminismo negro, temos ainda essa questão dos relacionamentos, que é totalmente diferente, mas no filme eu acho que até não é tão pesado, mas é pesado pelas questões raciais que a gente fala ali, de específico, né, os detalhes que eu contei. Mas, pra mim, assim, foi liberador também. Além de ser difícil, foi uma libertação, assim, falar certas coisas. Você vê como são as diferenças de percepção que a gente tem. Eu cresci no Rio Grande do Sul, sofrendo racismo. Me mudei pra Brasília e, de repente, me embranqueceram. Por quê? Porque eu tenho cabelo liso e nariz fino. Mas, por exemplo, pensando aqui na experiência na qual eu me criei, da minha formação racial. Por exemplo, a Bárbara disse que ela tem a pele clara. A Bárbara não tem a pele clara. A Bárbara não tem a pele retida. Ela tem a pele mais clara que uma pessoa retida, mas ela não tem pele clara. A Bárbara, ela tem. A segunda coisa, e essa é bem importante por causa da diferença regional, né? Ela disse, meu cabelo não é nem afro nem crespo, certo? E ela tinha, e a gente usa no filme, inclusive as fotos dela, o cabelo de infância dela, que para você seria um cabelo encaracolado, certo? Lá de onde eu venho, não existe essa diferença. O cabelo da Bárbara é crespo, entendeu? Demorou pra mim, né, pra eu, Maurício, entender, quando eu fui pra Brasília, morar no Centro-Oeste, que quando as pessoas falam de cabelo crespo, elas estão falando do cabelo crespo africano, certo? O Rafael, pra mim, tem cabelo crespo, na minha noção gaúcha de cabelo, certo? Essa era uma coisa.
E a outra coisa sobre essa questão do cabelo, que inclusive quando a Bárbara falou, eu tava pensando aqui, era o próximo tópico que eu queria dizer, é que essa é uma grande demonstração de qual é o problema que nós estamos, porque a Bárbara não foi a única pessoa que temeu falar sobre o cabelo liso e sobre o alisamento de cabelo no filme. Várias pessoas, vários dos entrevistados tiveram medo de falar sobre alisamento de cabelo e sobre o cabelo liso. Alguns chegaram a debater comigo para tentar me convencer a não colocar o que eles falaram sobre o cabelo liso no filme, porque eles têm medo de serem perseguidos nas redes sociais por causa do cabelo liso. Olha só. Né? Então, esse é o problema agora, entendeu? Nesse momento, existe um debate, uma disputa que é quase fratricida entre pretos e pardos. E esse é o problema. E essa questão do cabelo foi uma das coisas mais sensíveis do filme. Sim. E com a qual as pessoas mais tiveram dificuldade de lidar e de poderem se expressar. Certo? E não importa, e deixando claro, nesse caso do cabelo, não importa a cor da pele, não importa os traços, era a questão do cabelo alisado ou liso. Você nasceu de cabelo liso, mas você tem a pele escura? Não. Esse fenótipo não deve passar, ou deve passar, porque varia, né? De região para região. Você tem os traços e tem o cabelo, mas a sua pele é muito clara, você não deve passar, ou deve passar, porque depende da percepção de região, depende de várias coisas. Certo? Então o debate vai muito fundo. Só que a grande questão é que isso toca fundo demais na identidade das pessoas. Entendo. De forma alguma, não tem como se discutir que uma pessoa retinta vai sofrer preconceito mais intenso. Certo? Eu não tenho a mínima dúvida disso, de que uma pessoa mais retinta vai sofrer preconceito mais intenso. Por outro lado, também é verdade que o preconceito que a pessoa mestiça sofre existe e ele dói. Quando ele não é reconhecido, essa falta de empatia é muito, às vezes, tão ou mais dolorosa que o preconceito em si. Quando você invalida a experiência da pessoa mestiça. Como se aquela experiência não existisse. Sim. Certo? E aquela experiência existe. E o autodeclarado foi feito para dar voz a essas pessoas e a esse debate. Uma das coisas, por exemplo, que uma das motivações, assim, né, para eu fazer o filme, é uma das coisas que eu fico indignado ainda. Quando eu vejo alguém dizer, é alguém que vai lá na rede social, tem comentário lá no vídeo de divulgação de quem participa do Luan. Não, no Brasil você não é entendido como negro, viu? Que história é essa do Brasil não é entendido como negro? O que é entendido como negro no Rio Grande do Sul é totalmente diferente do que é entendido da Bahia, no interior do Rio Grande do Sul é diferente de Porto Alegre, no interior da Bahia é diferente de Salvador, que é diferente do Maranhão, diferente de São Paulo, diferente de Manaus, que é diferente de Brasília. Então não existe essa não existe uma unidade. E essa é a grande complexidade do debate. E até eu acho que tem um pouco a ver também com uma fala da Winnie, que ela fala sobre a parte de essencialista, né? Que ela fala um pouco sobre isso também, sobre essa coisa do marcar uma posição quando fala sobre o cabelo e tal. E aí eu acho até que essa construção que você fez, Mal, é muito interessante também, porque você começa, você faz um questionamento em cima do colorismo, aí você fala um pouco da parte de sexualidade, porque, né, vai falar um pouco ali sobre o homem preto LGBTQIA+, e aí tem um momento que você puxa ali pras mulheres, aí que você deságua no cabelo. Então, por isso que eu acho que o filme todo, ele é muito didático, assim, a gente consegue ir acompanhando toda a linha de raciocínio, então fica muito claro a hora que você tá assistindo, você consegue entender todo o caminhar ali e entender também essa construção dessa sociedade racista e tal. Então isso é muito interessante mesmo, por isso que eu acho que ele tem um impacto, assim, ele é didático, mas ele é impactante também nesse sentido, sabe? Eu acho que uma das coisas ali do filme que eu fiz de propósito e deu uma trabalheira meses e meses na montagem, né? Eu e o Pedro Neto, que é o editor, montador, e que fez todas as animações, também o cara multi-talentoso que trabalha comigo nos meus filmes, era exatamente a gente precisava construir uma narrativa que fosse posicionada, mais equilibrada, e que não transformasse o filme necessariamente num filme de causa. Né? Tipo, estou aqui defendendo uma posição, tudo e tal. A ideia era
fazer um filme provocativo, que causasse incômodo e que gerasse o debate, né? E, assim, não existe teoria da conspiração, né? Ninguém teve essas declarações distorcidas, entendeu? Então, o filme tá ali refletindo as posições no debate como as posições são. Tanto que eu imagino, essa é a minha sensação sobre o filme, depois de ter visto ele na tela grande algumas vezes, né? E visto com o público junto, com a audiência, que é aqui o filme, quando você acha que o filme tá caminhando para assumir determinada posição, ele dá uma guinada e vem a outra. Sim, exato. E assim ele vai até o final. Né? Então, tipo, quando você tá ali dizendo, não, então, porque a fraude, isso, aquilo, porque a fraude, o fraudador, o cara branco e tal, aí pá, a gente mostra um caso de injustiça. Aquela moça que apareceu até no Fantástico, a forma como ela é mostrada é muito interessante, né? Você fala, nossa, realmente, tipo, apesar daquela imagem que ela foi, parece que ela tava meio bronzeada, mas ao mesmo tempo ela se enquadra, né? Como uma mulher parda, né? Assim, eu fiquei bem assim, questionando isso, falei, nossa, realmente. Especialmente porque no caso dela tem um lapso de tempo grande, né? O que aconteceu com ela nas redes sociais foi 2 anos depois da comissão e ela já tinha feito plástica. Né, e tal. Ela tinha feito rinoplastia, ela tinha feito várias coisas, né, e tal. Então, e aí, com fotos com filtro de Instagram, tudo tal. Então, realmente, a pessoa que foi à comissão não era a pessoa que as pessoas estavam vendo no Instagram depois. Não, mas assim, não foi porque ela foi na comissão fake. Ela foi na comissão como ela era na época. Sim. Exato. Exatamente. Você falou da comissão, eu lembro de um depoimento lá que tem que um cara pega e fala assim, eu acho que nas comissões tinha que ter pelo menos 3 policiais, porque aí eles vão saber fazer a diferenciação. Caraca. É bem por aí mesmo. 3 policiais da região. Tem que ser da região. Da região. E se você for botar o policial da Bahia no Rio Grande do Sul, todo mundo que não for o Lázaro Ramos vai ser liberado, entendeu? Tipo, exato. E você vai no Rio Grande do Sul, todo mundo que não for o Caio Castro vai apanhar da polícia. Entendeu? Então, tipo, as coisas são um pouco... As coisas são distintas. Sim. Não, e uma coisa que eu queria dizer também, que é uma coisa que o filme não trata tão diretamente, mas é uma das motivações, né? Porque tem as experiências raciais são muito distintas por região, mas tem uma coisa que é muito clara, que é, existe a experiência racial de você ser uma pessoa de pele escura, você ser uma pessoa retinta, que cresceu num ambiente de pessoas retintas, e lá você ser uma pessoa mestiça, você é a pessoa mais clara, cercado de pessoas retintas, né? Meu caso. E tem a experiência, como foi a minha experiência, que é você ser a pessoa mestiça de pele mais escura cercada de pessoas brancas. E de pessoas brancas de ascendência italiana, alemã, brancas caucasianas. Não os brancos autodeclarados que facilmente seriam pardos em 70% do Brasil. Né? Então, onde você está cercado ali de pessoas de pele muito clara e na qual você é o alvo por causa da cor da sua pele. Exato. O seu primo branco não é chamado de Kunta Kinte. Você é chamado de Kunta Kinte. O seu primo branco derruba uma coisa no chão e ninguém diz pra ele serviço de preto. Dizem pra você, porque você tem a pele escura. É isso. Ninguém faz piada com o seu primo branco, com qualquer coisa relacionada a negritude, fazem com você porque você tem a pele escura, certo? E é assim que você crescer num lugar onde 77% da população é branca. E você sabe que tem o autodeclarado me ajudou a refletir sobre uma coisa que daí entra num outro debate, enfim, mas eu queria compartilhar aqui com vocês e que tem a ver, assim, né, coisas que eu venho refletindo sobre, tipo, a minha família, sabe? Porque, por exemplo, e assim, aquilo, deixar bem claro, eu sou um cara branco e eu me entendo como um cara branco e tenho todos esses privilégios de ser uma pessoa branca. Só que o que acontece na minha família, eu tava até conversando isso em casa, assim, com meu pai e tal. Eu sou mais parecido com o meu pai, que é mais parecido com a família da minha avó, e o meu pai, depois que caiu minha ficha, um tempo atrás, assim, o meu pai, várias vezes na vida, né, que a gente ouviu gente ou achando que ele era japonês ou perguntando se ele era japonês.
E a gente sempre achou muito estranho. Gente, como assim? Que a pessoa acha que meu pai já nada a ver? Só que o que acontece? Eu tava comentando com meu pai, né? A família toda da minha avó é de origem indígena. Daí meu pai tava lembrando que o avô dele, né, o meu bisavô, era chamado de bugre pelas pessoas. Tipo, o pessoal chamava ele de bugre na época, na cidade e tal. Bugre é com índio. Aliás, então, índio com negro. Então, enfim, chamavam de bugre, mas a questão é essa, assim, em termos de fisionomia, caiu minha ficha muito recentemente. Falei, não, realmente a gente tem alguma ascendência indígena, que é o que levou muita gente a achar que o meu pai era japonês, e aí entra o apagamento indígena, né, que as pessoas preferem pensar que você é asiático, né, dos povos originários do seu país. E eu sei que é um outro assunto, diferente do autodeclarado, mas eu quero só apontar, porque assim, eu tô querendo mostrar o quanto o documentário, mesmo falando sobre a questão das pessoas negras e pardas, entra numa coisa que eu venho refletindo sobre, né, no caso da minha família e das minhas origens até. E aí eu até fiquei pensando, falei, nossa, será que na época que eu entrei na faculdade, até tava começando a ter cotas e tal, nossa, será que dependendo da minha história, de como eu me entendesse, talvez eu, sabe, pudesse entrar como um cotista, daí no caso indígena, né, obviamente. E aí eu fico pensando, nossa, que loucura, né? É tudo uma questão também de percepção e de identificação, do quanto você se identifica e do quanto você é. E é isso, assim, eu sou mais parecido com o meu pai fisicamente, só que como a gente tem o sobrenome árabe, as pessoas levam pro lado dos sobrenomes do meu bisavô, que veio da Síria, e que fisicamente a gente não tem nada a ver, né? Então eu acho muito louco como que essas coisas são complexas, né? E só queria compartilhar aqui porque o documentário também me ajudou a refletir sobre mim mesmo, sabe? Sobre as questões da minha família e tal. O tema é a identidade racial, né? Ainda que o objeto seja o objeto do filme, né? Seja o ponto de partida, sejam as cotas, ele é um filme que discute identidade racial. Sim. Não, exatamente. Eu acho muito legal isso. E é muito, muito interessante como é importante esse debate ir nesse caminho para as pessoas irem aumentando essas percepções, né? Uhum. O que você fala, Daniel, por exemplo, eu não me entendia como uma mulher negra. Eu não via, eu sempre achava essa questão do pardo, né? Tanto que eu falo no filme a questão da morenice, que foi uma coisa que eu ouvi a vida toda. Eu nunca ouvi que eu era uma mulher, eu ouvi que eu era uma mulher morena. Então, essa relação dessa identidade, você é uma mulher negra, você é uma mulher parda, é uma coisa que também fui construindo. E o documentário também, quando eu comecei a falar com o Maurício, já tem, acho que, sei lá, uns 4 anos desse filme, não sei. E foi uma coisa que eu fui pensando melhor e me vendo melhor como uma mulher negra. Falei assim, não, mas eu já passei por esse tipo de racismo, por esse tipo de racismo, por esse tipo de situação. E aí você vai caindo a ficha. E é recente também, pra mim, pra você ver. Do mesma forma que você assistiu o filme, ou de repente leu alguma coisa também, e isso vai te tocando pra você ver as suas próprias origens. Todos nós ali, eu acredito também no documentário, também tivemos algum tipo de percepção sobre nós mesmos. Isso também é muito legal do filme. E uma coisa, a minha percepção sobre mim mesmo não mudou tanto, mas a minha percepção sobre identidade racial no Brasil mudou completamente com o filme. E uma coisa que foi muito marcante pra tendo crescido no Rio Grande do Sul, eu tinha o racismo como uma coisa completamente naturalizada. E só agora, à distância, só depois do filme, na verdade, que eu fui perceber a brutalidade da coisa, entendeu? Tipo, a brutalidade da coisa. O que é você crescer num ambiente que você sofre discriminação dentro da sua família por causa da cor da sua pele. Entendeu? Tipo, isso é muito brutal. Cara, eu não tô brincando. E esse é o tipo de coisa que me deixa indignado, assim, quando você vê determinadas posições sobre o tema serem reproduzidas, como se essas coisas não existissem. O racismo era direto, não era um racismo insinuado, implícito, não. Era ser chamado de preto, ser chamado de sujo, ter as pessoas te segurando e simular chibatada para te chamar de escravo, entendeu? Tudo bem que era os anos 80. Mas ainda assim, era os anos 80 em Porto Alegre. Sim. Entendeu? E é assim que é. Por isso que o romance do Jefferson Tenório, que ganhou o Jabuti, O Avesso da Pele, que é exatamente sobre ambiguidade racial e a vida do mestiço em Porto Alegre, livro maravilhoso, eu acho que ele representa muito, assim, a situação.
entendeu? E eu me sinto muito representado por aquele romance. Ô Mal, deixa eu te fazer uma pergunta agora um pouco mais voltada para a parte de produção. Sim. O filme ele começa com uma frase lá falando, né, que o filme é independente, financiado pelos esforços, né, da própria equipe que o realizou, não receberam nenhum financiamento de empresa, partido político, ONG, edital público ou privado, instituto, sindicato ou qualquer outro tipo de organização. Sim. Eu queria saber como é que foi para você a dificuldade para produzir um documentário desse, porque você faz entrevistas com pessoas de todo canto, né, do país. Tem ali momentos que a gente vê que você usa o recurso virtual, né, então tem uns depoimentos feitos ali, né, virtualmente, mas quando você faz, e que inclusive em alguns momentos você aparece ali, você tá fazendo, inclusive usando 2 câmeras, e a gente vê, né, você usa o boom e o microfone de lapela e tal, então você foi até os lugares e levou um aparato com você, com a equipe e tudo mais. Sim. E aí, como é que foi para você essa produção? Assim, quanto tempo de planejamento, quanto tempo de filmagem o documentário levou? Bom, o documentário teve 2 etapas, né? Porque foi interrompido pela pandemia. Então a gente tinha gravado 3 entrevistas em 2019, o documentário ia ser gravado, ele ia começar a ser gravado em 2 de abril de 2020. O que aconteceu em março? Né? Chegou o nosso amigo Coronga. Aí a gente foi gravar só em maio de 2021. Dito isso, por causa da pandemia, inclusive, a gente ficou um pouco mais naturalizado a gente poder fazer algumas entrevistas por Zoom. Né? Se tornou algo esteticamente mais aceitável na linguagem. Sim. E na técnica do documentário como ele era antes. Eu acho que eu não teria feito isso se ele tivesse sido gravado em 2020. Sobre a produção em si, bom, na verdade, a gente trabalhou com a equipe reduzidíssima, né? Tirando as 2 entrevistas que a gente fez em Brasília em 2019, e aí Brasília é minha base, né? Eu como diplomata de produção, né, tenho minha base em Brasília, não é tão complicado fazer. Mas, por exemplo, o restante do filme, sim, tinha o boom, tinha a lapela, tinha essas coisas todas, mas a equipe era museu e o câmera. Eu fazia, se você olhar as imagens de bastidor que aparecem no filme, eu tô com um fone de ouvido lá, eu tô fazendo o som do filme. Eu tô entrevistando, eu tô entrevistando, eu tô com o gravador e os microfones, né? O gravador e os microfones, eu tô fazendo um registro de som. E 3 câmeras operadas por uma pessoa só. Interessante. As câmeras que a gente usou... aí também tem uma questão assim... hoje em dia a tecnologia favorece muito. Certo? Então, tipo, uma câmera 4K... De bom nível pra fazer o filme no nível que a gente passou em todos os controles de qualidade, ela não custa tão caro assim. E, então, na verdade, foi tudo com equipamento próprio, que eu comprei, adquiri e tal. E que, quando você pensa assim, tipo, eu não preciso de uma Alexa. Sim. Se você fosse fazer um documentário, provavelmente se você fosse fazer um documentário buscando um edital e um financiamento, tudo e tal, você ia pedir uma Alexa. E aí você gera toda uma estrutura, toda uma complexidade. Eu tô acostumado a fazer cinema na guerrilha. Quanto ao financiamento, propriamente dito, no Brasil a gente não chegou a tentar financiamento, não tinha edital, então a gente tentou financiamento, tentou nos Estados Unidos, tentou bolsas internacionais, tentou todas as coisas. Mas, assim, quando você não é famoso, quando as pessoas não te conhecem, não adianta, entendeu? Entendi. Você pode ter uma ótima ideia, maravilhosa, você não consegue. Eu parti do pressuposto seguinte, eu vou fazer esse filme. Não me importa se... Porque eu poderia ficar tentando e ninguém apostar no filme e o filme não ia sair. Então eu vou fazer esse filme. Então o filme foi feito realmente com um orçamento muito baixo. A maior parte dele eu mesmo paguei. Vantagens de não ter filho. E de não ter transmitido ninguém... e de não ter transmitido a ninguém o legado da nossa miséria, né? Como diria Machado de Assis. Mas, assim, o custo de produção dele é muito mais baixo do que as pessoas podem imaginar, né? Trabalhei com equipe reduzida, as pessoas que trabalham comigo e que trabalharam comigo, mesmo sendo pagas, né? Todas elas cobraram preços abaixo ou simbólicos, porque acreditavam no projeto. O editor do filme ficou os primeiros 2 anos trabalhando, fazendo várias coisas pro filme, fazendo trecho, fazendo tudo tal de graça, sem cobrar nada. Nenhum dos entrevistados cobrou absolutamente nada. Todo mundo participou do projeto porque acreditava, certo? E isso foi muito legal. Se você fosse ver o preço do orçamento e o nível de qualidade do filme, é inacreditável, ninguém acredita. Você mostra o filme nos Estados Unidos, hoje tem o produtor americano, que, enfim, não participou do financiamento do filme, mas ele participou, deu apoio, inclusive agora para o lançamento do filme nos Estados Unidos, né? Você mostra o filme nos Estados Unidos, pro padrão americano, eles olham para a estética do filme e vão dizer, esse filme custou pelo menos $500 mil, que para eles já é um orçamento miserável. Sim. Entendeu? Não.
Não custou. Entendi. Mas por quê? Porque é você saber usar os recursos disponíveis das tecnologias disponíveis. Para você fazer as coisas bem feitas, você não precisa do equipamento mais caro. Perfeito. Certo? Hoje, na verdade, dá para fazer, se você souber fazer direitinho, gastar $15 no aplicativo específico e uns R$500 numa lente de celular, dá para fazer um filme como Autodeclarado hoje com o celular que está na sua mesa agora. Legal, Então aí. é isso, assim, é um filme, é um projeto de amor e que eu e as pessoas que estavam envolvidas decidimos que nós íamos fazer esse filme, não importa quantas portas fossem, não importassem quantas portas fossem fechadas na nossa cara. Já aproveitar então e incluir duas coisinhas que eu acho legal. Uma é como que foi o título, né, tipo, em inglês, né, que é Dear Brown People, como que surgiu, assim, e também, queria que você falasse também, tipo, como que você compara com os seus filmes, né, que você dirigiu, o Uber vs Táxis e o Era dos Gigantes. Eu acho muito legal como que são todos filmes com temáticas super, né, tipo, importantes, efervescentes, e que às vezes até conversa. No caso, o Autodeclarado, a gente precisa esperar um tempo pra ver o que vai se desenrolar no futuro. Mas o Uber vs Táxis e o Era dos Gigantes conversa com coisas atuais, né? Que hoje a gente tá vendo desde debates sobre a uberização, as questões do trabalho. O Era dos Gigantes fala da política externa do governo Lula, que, né, a gente tá aí numa possível eleição, uma futura eleição dele de novo. Então, assim, como que você compara com as produções dos filmes anteriores também? Você quer dizer, no resultado ou no processo? Mas no processo, assim, no sentido de, tipo, do como você chegou, em que momento que você falou assim, tá, eu vou fazer um filme sobre esse debate aqui do Uber, sobre esse assunto, e agora sobre questão racial, assim. Ok. O Era dos Gigantes, quando eu decidi fazer meu primeiro filme, fui pra escola de cinema, tudo e tal, eu achei, bom, eu sou diplomata, política externa é um tema com o qual eu me sinto seguro. Uhum. E eu achava que era um tema que precisava de um documentário daquele tamanho, e acho que hoje, inclusive, ele tem mais relevância do que quando ele foi lançado, por causa do distanciamento. O Uber vs Táxi, que já é um documentário sobre uberização, era um tema que estava muito em voga na época, e que pra mim, assim, eu faço os filmes pros temas que me incomodam, entendeu? Eu gosto de fazer filmes sobre temas sociais polêmicos. A grande diferença do Autodeclarado, na minha opinião, é que o Autodeclarado é um filme que está muito mais focado nas experiências subjetivas do que os dois primeiros. Uhum. Certo? O Era dos Gigantes é um filme de debate. O Uber vs Táxi, a gente tem lá as pessoas que estão falando das suas experiências como motoristas do Uber, certo? Então, ainda assim, é um filme de debate, mas ele é visualmente mais dinâmico, um monte de drone. É drone, Rogerinho, é drone. É drone, Rogerinho. Ai. Ele é visualmente mais dinâmico. O Autodeclarado, ele tá muito mais concentrado em apresentar muitas experiências subjetivas, né? Isso é uma coisa. E eu acho que ele tem um trabalho de arte visual muito mais forte. Uhum. Muito mais forte. Porque, por exemplo, a tendência das pessoas é acharem que a nossa comissão de verificação foi gravada no Zoom. Uhum. E ela não foi. Todo mundo gravou separadamente. E o Zoom que tá dentro do filme é uma arte montada pela gente. Entendeu? Tipo, cada um dos atores se gravou sozinho no seu celular, dirigido por mim. Olha que então, legal. Todos os movimentos, todas as reações, todos os cálculos, toda vez que a câmera abre e fecha, que sai do ar, não sei, todas aquelas coisas ali só foram feitas no braço. Incrível, né? Sim, incrível. Não é incrível. Assim, não é incrível no sentido da possibilidade, mas é incrível considerando o tamanho da equipe, orçamento e tal. Sim, exato. Pobre do Pedro. Não, e acho que uma gravação direta no Zoom ia ficar talvez mais complicado, não sei, né? Ou mais... às vezes a qualidade, a definição necessária. Né? Não, assim, você usaria como imagem de arquivo, não tem problema. Só que demandaria muito mais ensaio. Os atores. Seria praticamente como gravar um plano de sequência. Mas tem como, assim. Então, é bem simples. Você usa o Camtasia para captar a tela, faz uma captação separada do som, e aí você consegue ter em 1080, bem feitinho, com boa imagem, tudo e tal. Depois você usa como se fosse imagem de arquivo, né? Que é como, mais ou menos, foi como a gente
simulou no filme, né? Colocando no YouTube. Mas eu queria dizer aqui pro Daniel que eu não sei se eu vou ganhar essa eleição. Essa eleição... Complicado. Então vamos ver, né? Por isso que vai pro Brasil inteiro agora a invitação. Mas, deixando claro que isso não é uma declaração de voto, pelo simples fato de que eu não votarei. Eu tô aqui na Argélia e aqui não haverá eleições porque não tem o número mínimo de eleitores registrados. Sim. Respondendo pro Daniel por que ficou Dear Brown People. Primeiro porque self-identified ou self-declared não ia significar nada em inglês e nos Estados Unidos. Essa é a primeira coisa. Então, na verdade, tem relação, sim, de ser uma referência ao cara gente branca e fazer uma relação do que seria o cara gente parda, que em inglês é brown, ok? Mas que é pra deixar claro não é uma boa palavra pra gente ficar discutindo ou tá falando com parte de tudo. Mas que é para deixar evidente que o filme é sobre as pessoas mestiças. Certo. O cara gente branca, você vê lá, são os negros falando para os brancos, certo? E no Dear Brown People, no Brasil autodeclarado, são os pretos falando para os pardos. Nossa, pretos não, realmente, chama muita atenção mesmo, né, o título, achei bem legal. Ô Mal, e o filme, ele foi submetido aí ao Spirit Awards, né, um dos principais prêmios do cinema independente nos Estados Unidos. Você falou que tá com uma pessoa nos Estados Unidos também, né, ajudando aí na promoção do filme e tudo mais, vai ter lançamento nos cinemas nos Estados Unidos. Como é que um cara que fez um filme, ele e uma outra pessoa ali, né, um filmmaker do lado e tal, você lá fazendo a entrevista e gravando o som, tudo ao mesmo tempo, como é que um cara desse consegue submeter um documentário no Spirit Awards, fazer lançamento nos Estados Unidos? É muito suor isso, hein, irmão? É muito suor, cara. Mas isso foi ao longo... Isso foi ao longo do processo, né? Porque uma das coisas que... Nesse período eu tava morando nos Estados Unidos, né? E o Richard Brandes, que é um dos produtores, ele era também meu mentor, foi meu orientador na escola de cinema lá, abraçou o projeto porque acreditou. Desde o começo da formulação do Dear Brown People, já junto com o Richard na escola de cinema dos Estados Unidos, eu comecei a colocar o projeto. Entendeu? Você começa a participar de network, você vai para festival, você vai para o American Film Market, discute com distribuidores, apresenta o projeto, tudo e tal. Ninguém te dá o dinheiro por várias razões, né? Entre elas, assim, a mudança drastiquíssima do mercado em função da pandemia e várias coisas, né? Muitas coisas. Mas o fato é que o filme ficou conhecido, certo? E em função dessa participação minha e da equipe em festivais, apresentar o projeto e fazer pitches, tudo e tal, a gente acabou assinando com o distribuidor americano, que é a KDFT, que é quem está, então, fazendo todo o processo de submeter o Spirit. Claro que a gente vai fazer o circuito limitado de cinema nos Estados Unidos para ficar habilitado para o Spirit Awards, que pra gente é uma grande coisa, porque o filme vai bem ou mal ter um filme que será lançado nos Estados Unidos, né? Sim. E isso vai, na verdade, um objetivo assim, a gente não tá acreditando, nem esperando que vai ter uma indicação. O Spirit é diferente porque a indicação é feita pelo júri, né? Pela Film Independent. Não tem campanha para indicação, né? Aí depois de indicado, aí tem a campanha, aí os membros votam, né? Mas a indicação, não. Mas não tem, assim, com grande esperança da indicação, mas o objetivo é chamar a atenção pro filme e chamar a atenção pro debate que o filme promove. Ô, Bai, você tá pronta pra virar uma estrela hollywoodiana, então? Daqui a pouco? Com você lá, passando nos cinemas americanos, Bah? Legal, né? Não. Nem pensei nisso. Eu penso mais que, igual o Maurício fala, né? Da questão de trazer as pessoas pra falarem do assunto, de... até porque se eu pensar, eu vou ficar falando das exposições, então eu prefiro nem pensar. Eu acho mais importante mesmo a questão da temática, de tudo que é apresentado, os teóricos que estão ali, né? O Spartacus, que eu achei excelente a participação dele, a Winnie. Eu adorei, assim, então eu fico mais feliz na torcida pelo filme e colaborando com tudo que posso pela passeata dele por onde quiser e, né, o filme tem que ir, que eu acho que ele é muito importante, muito mesmo. E agora a gente tá tentando quebrar, furar a barreira,
Tá? Isso. Porque o filme passa, ele tem várias barreiras. Uma é existir um entendimento que ele é um filme de nicho porque ele trata das cotas. Então, que ele é um filme que é só para as pessoas pretas verem, certo? E não é, né? Ele é um filme que é para todo mundo. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é o fato de eu não ser um diretor famoso. Isso já impõe uma barreira sempre. Então, eu não vou citar nomes, mas imagine aí um documentarista ou uma documentarista que tem o mesmo sobrenome que eu, entendeu? Ela faz o filme, todo mundo vai falar sobre ele e tal, não importa, né? Sim. Por mérito, inclusive, né? E todo mundo vai reconhecer. E a terceira coisa, que também é importante, é o tema ser controverso. Sim. O tema ser controverso gera muitos problemas, então a gente tem que furar muitas barreiras, porque uma coisa que foi muito perceptível nas sessões e na reação do público que viu digitalmente, e no Catalyst, que na versão de piloto de série ganhou o festival nos Estados Unidos no ano passado, o Catalyst Content Festival, é que quando as pessoas veem o filme, não tem como ficar diferente. Não certo? tem. Exatamente. Então a gente tem que fazer o filme chegar nas pessoas. Esse é o grande problema. Por isso, agradeço a vocês aqui a oportunidade do podcast, porque isso vai levar o filme para o público que talvez nem soubesse que ele existe, né? Mal, tem uma fala do Janetson que eu acho que o filme meio que abraça isso, que ele fala ali, né, que ele se sentia sozinho, que as pessoas não entendiam a situação dele, que ele sentia a necessidade de conversar com alguém que entendesse um pouco mais e que ele precisava ser abraçado, que as pessoas precisavam, né, entender o que estava acontecendo com ele. E eu acho que o filme vai exatamente nesse ponto. Quando ele dá voz para as pessoas, quando ele humaniza os problemas que são dados, quando você traz as simulações ali, né, com ator e tal, para mostrar para nós, pessoas brancas, que, né, como eu falei, a gente não passa por isso, não pensa em passar por isso. Então, ver isso é impactante nesse sentido. Então, quando você torna tudo muito humanizado, você tá fazendo isso, você tá dando esse ombro, você tá dando esse abraço, né, nas pessoas e tá falando, você tem sim um lugar de fala, você tem um lugar de acolhimento aqui, e eu acho que o documentário ele vai direto nesse ponto. Então, parabéns pelo trabalho, foi um trabalho belíssimo, assim, dá orgulho da gente ver o tipo de trabalho que você fez, como foi feito, tudo isso que você falou, essas canseiras, pandemia no meio, indo lá, rodando o Brasil, colhendo entrevista e tal, é demais, então parabéns pelo trabalho. Eu queria perguntar, a minha última pergunta é a respeito justamente de como que as pessoas podem assistir, como é que vai ser o circuito disso, isso daí vai ficar disponível em algum lugar, em algum momento, como é que tá isso para as pessoas conseguirem chegar no filme e assistir o filme? Bom, então, o filme já foi lançado comercialmente no Brasil, tá? Várias plataformas digitais, YouTube Films, Google Play, iTunes, Microsoft, Claro Mais, Vivo Play e Bratz Films, que é a própria plataforma do distribuidor. Então são 7 plataformas no Brasil. E depois, daqui a alguns meses, aí eu não sei precisar quantos, né? Mas tem uma janela, ele vai pro Lu. Legal. Vai pro Lu por assinatura, né? Então as pessoas já podem acessar. Tá ótimo. Parabéns, viu, Mal? Mais uma vez, cara, demais. Parabéns pelo trabalho, incrível. Espero realmente que a gente consiga levar o filme para mais pessoas, que as pessoas consigam justamente sentir esse carinho com que o filme foi feito, né? E só tenho que parabenizar. Parabenizar também você, Bah, pela coragem de ir lá falar, por colocar também sua visão, né? Contar suas histórias e tal. Isso é muito importante mesmo. Gente, demais. Eu tenho que parabenizar vocês. Obrigada. Eu também adorei participar do filme. A gente tá aí nessa luta de levar para mais pessoas, que a gente sabe que nem o Maurício falou, quando as pessoas vêm, elas querem ter mais contato. Uma coisa muito legal foi na exibição aqui em Brasília mesmo, que a gente levou o Cineclube, né? O pessoal ficou perguntando quando que esse filme ia estrear. Gente, ele vai vir aí em breve para a plataforma. Chegou e muita gente foi atrás, então realmente eu fico só honrada de participar e de tentar ajudar que ele, né, ande pelo mundo todo. E obrigado pela oportunidade aí de estar no Cinemação mais uma vez. E uma última coisa,
queria agradecer de novo a vocês, mas eu queria deixar aqui um agradecimento para toda a equipe do filme, todo mundo que trabalhou no filme. Queria deixar um agradecimento para todos os entrevistados, todo mundo que participou, todo mundo que acreditou, porque todo mundo que deu entrevista para esse filme, deu entrevista acreditando que ele tinha um papel importante a cumprir. Mas de todos os entrevistados, eu quero deixar um agradecimento especial, além da Bárbara, óbvio, para 2 entrevistados, que são a Espartaco Santiago, que teve uma participação muito bonita e que tem sido um grande apoiador do filme, né? Inclusive com apoio nas redes sociais e tal. E a outra é a Roseli Faria. É muito importante, né? Ela é uma das pessoas que participou da regulamentação, mas que foi muito importante para que eu, inclusive, me sentisse acolhido, certo? Então que demais. Eu quero deixar esse agradecimento aqui, mais uma vez agradecer a vocês e pedir que quem tiver oportunidade, por favor, assista Autodeclarado, coloque hashtag nas redes sociais, se manifeste, converse, incentive o debate. Boa. É isso, Dani, mais um papo aqui extra dessa vez, né? Um papo muito bom que a gente teve sobre um documentário brasileiro, só orgulho, né, Dan? Não, sensacional, tô super feliz, mais uma conversa sobre esse documentário. Quando eu vi, eu não imaginei que a gente fosse gravar sobre ele, então tô muito feliz também de poder discutir e tal, né? E é isso, espero que todo mundo que está ouvindo o Cinemação agora esteja se interessado e se engajado no debate também, que acho que também é muito importante. E é isso. É isso, amigos. Obrigado pela participação, obrigado pelo papo, foi demais. E a gente se vê num episódio desses aí que a gente lança aí toda semana, né? Então é isso. O podcast Cinemação fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.